outubro de 2015, o Gazeta Esportiva começa em clima de volta para o futuro. É hoje Marty McFly. O célebre personagem aterriza do passado bem no dia do início das semifinais da Copa do Brasil. Clássicos Sansão no Morumbi e Fluminense Palmeiras no Maracanã. Em busca de título inédito, o São Paulo bem que queria viajar no tempo para impedir o tabu que já dura 15 anos. Hoje, mais uma chance para acabar com esse incômodo jejum. Já do lado do Peixe, Dorival esconde o time e quer abocanhar o tricolor no Morumbi. Na outra semifinal, o técnico do Fluminense não pensa em se apoiar no almanaque dos resultados e já sabe o roteiro ideal para esta noite. Você conseguindo uma vitória sem levar gols, você leva uma pressão muito grande para o adversário. Com um ótimo retrospecto contra o Fluminense e como visitante na Copa do Brasil, o Palmeiras promete atacar o Flu daqui a pouco no Maracanã. E ainda, escândalo da FIFA ganha novas cenas. Mas essa nem precisava viajar para o futuro para saber, né? Tchau, buonasera! Hoje é a grande noite aqui no Gazeta Esportiva. Rodolfo II dirigindo o programa, ele é italiano, ele é palmeirense e o programa começa em clima de decisão. Vai ser dada a largada para a semifinal da Copa do Brasil. Os jogos de ida acontecem daqui a pouquinho, às 10 da noite. São Paulo e Santos no Morumbi, Fluminense e Palmeiras no Maracanã. O tricolor paulista tenta o primeiro título da competição. Santos e Flu já ganharam uma vez e o Verdão sonha com o tricampeonato. E se depender da expectativa dos jogadores, raça e otimismo não devem faltar durante os 180 minutos da decisão. A gente quer sempre vencer e lógico, o tabu é para ser quebrado, então com certeza acho que dessa vez não vai passar. Difícil arriscar um palpite, mas a gente espera sair com um resultado positivo de lá. É uma semifinal de Copa do Brasil e toda a concentração para que a gente não leve gols em casa e possa também fazer. Vai ser um jogo duro, um espetáculo, mas a gente vai pra cima dos caras. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. Essa frase do Gabriel Jesus define bem o espírito do Palmeiras para o confronto de logo mais contra o Fluminense. Vamos para cima dos caras. O regulamento favorece isso. Por um lado, ele acaba incentivando o time visitante a buscar o gol, a buscar o resultado, porque esse gol fora pode fazer diferença. Por outro lado, muitas vezes o time da casa fica meio preocupado em partir para cima e dar espaço para tomar um gol. O ideal seria realmente um jogo franco, as duas equipes buscando o gol, as duas equipes buscando a vitória. Deixa eu me dar uma olhada aqui na enquete direitinho. Eu vou antecipar o que eu acho. Entre Fluminense e Palmeiras, para mim o favorito no confronto é o Palmeiras. E do outro lado da chave, Santos e São Paulo, o favorito no confronto para mim é o Santos. Mas em torneio mata-mata, nem sempre o favorito avança. Muitas vezes fica pelo caminho. Garrafa, boa noite.
Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Na verdade, a avaliação que o torcedor faz e que nós aqui vamos fazer, referente a essa fase semifinal de Copa do Brasil, ela vai muito daquilo que as equipes estão despontando dentro do Campeonato Brasileiro. É meio que natural isso, mas essa avaliação ela não é 100% exata, porque na Copa do Brasil a situação é completamente diferente. Se a gente fosse apostar em Santos e São Paulo, tendo como base campeonato por pontos corridos, Campeonato Brasileiro pelo momento, o Santos é francamente favorito, né? Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras, apesar de estar oscilando, mas está numa campanha melhor que o Fluminense dentro da competição, o Palmeiras seria favorito. Mas a Copa do Brasil já mostrou que não é assim, é torneio mata-mata, entra muito o aspecto emocional, entra o fator campo, aquele gol na casa do adversário, não é verdade? E já tivemos exemplos claros dentro desta competição de equipes sem grande expressão no cenário brasileiro ficarem com o título, o caso do Criciúma com o Filipão, né? O próprio Paulista de Jundiaí, equipes de menor expressão já conquistaram esse torneio. Então, entendo que as 4 equipes que chegam para esta fase semifinal, qualquer uma delas que levante o título, que levante o caneco, para mim não será nenhuma surpresa. Mas, obviamente, no decorrer do programa, falando mais do momento de cada equipe, a gente faz uma avaliação mais profunda. Mas está aberto com todo mundo em condição de igualdade. Claro que a gente vai acabar caindo aí nesse fator daquilo que as equipes estão produzindo dentro do Campeonato Brasileiro para uma avaliação inicial, Michele. Beleza, Garrafa. Seguinte, você que está em casa, vote na enquete que está no ar, no site Gazeta Esportiva. Arrasou, Rogerinho, Pascoal, muito bom. É isso que eu tô falando, tá bom? Hoje, no Maracanã, quem larga na frente na Copa do Brasil? Pro Celso Cardoso, ele já disse, é o Palmeiras. Pra você, Vou Garrafa, te surpreender. Fluminense ou Palmeiras? Vou te surpreender. Você não acabou de falar? Eu disse que no confronto Fluminense e Palmeiras, para mim... A nossa enquete de hoje. Presta atenção, quem você... Calma, então, por isso que eu vou corrigir. É o Fluminense ou é o Palmeiras? No confronto, eu acho que passa o Palmeiras. No jogo de hoje, eu acho que dá Fluminense. A enquete não é essa, Garrafa? Claro que é. A enquete é, hoje, quem larga na frente na Copa do Brasil? Eu tinha falado que no confronto. Como o empate com gols dá vantagem a quem está jogando fora, então larga na frente o Palmeiras para mim, porque teremos empate com gols no palpite. Bom, vocês entenderam a enquete, agora vocês votem, tá bom? A gente quer saber se vai dar hoje, Palmeiras ou Fluminense. Tá bom? Acesse o site Gazeta Esportiva. O nosso contato agora, tá funcionando, Rodolfo, o nosso telão aqui? Aê, então vamos colocar na tela ele, Alexandre Silvestre, que está neste momento no Morumbi, acompanhando a expectativa para São Paulo e Santos. Hoje tem Sansão, Silvestre, boa noite. Boa noite, Michele. Michele e Celso Cardoso, é briga de marido e mulher no ar, não tem jeito. Boa noite para você, Michele, para os seus gêmeos aí na barriguinha, confortavelmente instalados, para a turma do estúdio, para quem está acompanhando o Gazeta Esportiva na rua, em casa, no carro, dá para ver ao vivo o Gazeta Esportiva no site gazetaesportiva.net. Expectativa da primeira semifinal da Copa do Brasil aqui no Morumbi, São Paulo e Santos. O jogo da volta será semana que vem na Vila Belmiro e muitas coisas pendendo a favor do Peixe neste momento. Em primeiro lugar, o Santos está jogando muito mais bola do que o tricolor. A torcida do São Paulo não irá comparecer em massa nesta noite aqui no Cícero Pompeu de Toledo, apenas 18 mil ingressos vendidos antecipadamente. Teremos algo em torno de 20 mil torcedores no estádio para esse primeiro jogo de semifinal de Copa do Brasil. Tem ainda a questão extracampo, né? O São Paulo com muitos problemas administrativos, políticos, de gestão, problemas institucionais, piores do que os problemas do Santos, que também os tem, mas em menor escala neste momento, enfim. E o retrospecto de quebra, que em jogos de mata-mata é totalmente favorável ao Santos. Há mais ou menos 15 anos só tem dado o Santos, hein? O Santos eliminando em jogos eliminatórios o São Paulo desde 2000. Então, aproveitando até o gancho de abertura do Gazeta Esportiva de hoje, com o filme De Volta para o Futuro, vamos entrar na máquina do tempo. Ano 2000,
Final do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, 1-0, gol do França, São Paulo venceu. Segundo jogo, 2-2. Teve gol do Rogério Ceni de falta, que não era mito ainda, mas já era goleiro artilheiro. Teve gol do Marcelinho Paraíba, o gol do Rincon de pênaltis descontando para o Santos, 2-2. E o São Paulo, pela última vez, vencia o Santos em jogos eliminatórios, conquistando assim o Campeonato Paulista do ano de 2000. De lá para cá, vixe Maria, só deu Santos. Em 6 divididas, o Peixe levou a melhor. Em 4 delas, semifinais de campeonatos paulistas, 2010, 2011, 12 e no Paulistão de 2015 agora. O Santos eliminando o São Paulo, teve ainda oitavas de final de Copa Sul-Americana no ano de 2004 e talvez o confronto mais marcante dessa recente rivalidade entre Santos e São Paulo, quando nascia a geração Robinho e Diego, no ano de 2002, quartas de final do Campeonato Brasileiro, aqui dentro do Morumbi. O Diego jogou muito, sapateou e o Santos eliminou o São Paulo, depois passou o carro no Grêmio, atropelou o Corinthians com as pedaladas do Robinho e sagrou-se campeão brasileiro em 2002. Só que apenas retrospecto não ganha jogo. Agora, o apito pode interferir no resultado final da partida. É por isso que o presidente do Santos, o Modesto Roma Júnior, meus amigos e amigas, botou a boca no trombone assim que ele ficou sabendo que um dos assistentes da partida de hoje, o árbitro central, o juiz do jogo será o Rafael Claus. Só que o bandeirinha 1 será o Rogério Pablo, esqueci o sobrenome dele, Zanardo. Aquele mesmo que dedou o David Braz. O David Braz no jogo do Corinthians e do Santos em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro não cometeu pênalti, pagou por isso, foi expulso, teve que ir até ao tribunal e o Santos está preocupado com a escala de arbitragem desta noite, principalmente em relação ao assistente número 1, o Rogério Pablo Zanardo. E eu volto daqui a pouquinho, num futuro bem próximo, Michele, dentro dessa edição do Gazeta Esportiva com mais informações ao vivo do Morumbi. Tá certo, Silvestre. Hoje você quase deu umas esquecidas, né? Quase deu umas esquecidas. E aqui não tem nada de briga de marido e mulher, não. Somos colegas de trabalho. Meu marido é o Bruno. Vamos deixar as coisas bem claras. E ó, aproveitando só para dar parabéns também para nossa equipe do Gazeta Esportiva aqui, o Vicente Lomônaco, o chileno, o Rodolfo, o Magrão, o Germano, que fizeram essa super edição aí na escalada do programa De Volta para o Futuro. Muito show de bola. Pela Série B, apenas 2 jogos na noite de ontem, ainda num jogo atrasado da 30ª rodada, o líder Botafogo acabou surpreendido pelo Ceará em casa. Enquanto isso, na abertura da 32ª rodada, o Bahia venceu mais uma e segue subindo na tabela. Em Salvador, o Bahia passou apertado pelo Criciúma e subiu para a 3ª posição na Série B. Chiesa fez o único gol da partida, 1-0. Mesmo placar da vitória do Ceará sobre o líder Botafogo no Rio. Com um pênalti pra lá de polêmico, o Vozão venceu o jogo na cobrança de Rafael Costa. 1-0 e fim de papo. A bola rolou ontem pela Copa Sul-Americana com uma partida pelo confronto de ida das quartas de final. O Huracan venceu o defensor do Uruguai por 1-0 no estádio El Palácio, em Buenos Aires. Daqui a pouco tem equipes brasileiras em campo. O Atlético Paranaense recebe às 8 horas na Arena da Baixada o Esportivo Luquenho, do Paraguai. Às 10 horas no estádio Monumental de Nunes, a Chapecoense vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos do que o River Plate, atual campeão da Libertadores. Os jogos de volta acontecem na próxima quarta-feira. Champions League, ontem rodada completa para 4 grupos, o único 0-0 aconteceu no jogo entre Dinamo de Kiev e Chelsea pelo grupo G. No restante das partidas, a rede balançou. Destaque para Neymar, garçom do croata Rakitic. Bom, foi surpreendente a derrota do Bayern para o Arsenal, mas o Arsenal costuma tradicionalmente aprontar para cima do Bayern. Já vi jogos do Arsenal perder em casa, em mata-mata, e vencer depois na Alemanha, e aí no critério de desempate acabar sendo eliminado, mas não é muito raro você ver o Arsenal derrotando o time alemão. Hoje temos mais 8 jogos em andamento, complementando a rodada. Destaque para o PSG e para o Real Madrid, que estão empatando em 0-0, Garrafa. Sobre Champions, é claro que fica na expectativa na fase mais importante da competição, né, Celso? Quando entra aí a partir de oitavas de final, as equipes de ponta realmente do futebol europeu e mundial. E aproveitando os gols da rodada, para a gente ressaltar aqui, nos solidarizar com o Celso Cardoso, com o Mojimirim, Série C, né?
nesse final de semana praticamente sacramentou essa condição. E aí a boa notícia para o norte do Paraná, o meu Londrina garantiu o acesso à Série B. Foi uma festa no norte do Paraná, quase 40 mil pessoas no Estádio do Café. Vencemos o Confiança por 1-0, empatamos o jogo da ida 0-0 e agora estamos na fase semifinal. Um abração a toda a diretoria do Tubarão, ao Sérgio Malucelli, enfim, pelo belíssimo trabalho. Ano que vem, Londrina, por merecimento, a Série B do Campeonato Brasileiro. Celso. Que vocês tenham a melhor sorte, que o Londrina tenha a melhor sorte que o Mojimirim. O ano passado também estava comemorando muito o acesso do Mojimirim. Hoje eu nem quero falar de Série B. Deixa pra lá. O sapo está enterrado. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Série C é complicada, viu? Eu sei. A portuguesa difícil. Que o diga. Foi difícil. Né? Se a portuguesa não passou, enfim. A FIFA anunciou hoje que mais alguns nomes de dirigentes estão sob investigação do Conselho de Ética da entidade. Entre eles aparece o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. And the winner is Deutschland. Definitivamente a FIFA não para de produzir escândalos. O Comitê de Ética da entidade anunciou nesta quarta-feira que está investigando o alemão Franz Beckenbauer, o presidente da Federação Espanhola de Futebol Ángel Maria Villar e o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol Ricardo Teixeira. O comunicado emitido pela organização não detalhou as suspeitas que recaem sobre os cartolas, mas fontes ouvidas pela imprensa europeia indicam que a suspeita de compra de votos para os mundiais de 2006 na Alemanha, 2018 na Rússia e 2022 no Catar teriam motivado a abertura das investigações. O Comitê de Ética da FIFA anunciou que também estão sendo investigados os ex-presidentes da Comebol, Eugênio Figueiredo e Nicolas Leoz, além de Orav Makudi, secretário-geral da Associação de Futebol da Tailândia, Jeffrey Webb, ex-presidente da CONCACAF, e Amos Adamo, ex-membro do Comitê Executivo da FIFA. O presidente da entidade, Josef Blatter, o secretário-geral, Jerome Valk, e o presidente da UEFA, Michel Platini, afastados preventivamente das funções por 90 dias, completam a lista de dirigentes sob investigação por suspeita de corrupção. Rafa, aí você vê que o poder não perdoa ninguém. Ou os homens sucumbem ao poder e jogam praticamente fora o que a gente pode imaginar de mais digno. Veja só, Platini dentro de campo não se discute, né? Foi um jogador excepcional. O que dizer então do Kaiser Beckenbauer? Sabe, a imagem da liderança, a imagem vencedora, e aí? É envolvida também em especulação e suspeita de compra de votos, o que é lamentável, né, Garrafa? É muito triste. Para resumir... Ricardo Teixeira já não me surpreende. Não, e para resumir tudo o que você disse, fazer apenas aqui um detalhe curioso. Se você cobrir com lona na FIFA, vira circo. Se você fizer um muro em volta, fica um presídio, né? E se você gritar, pega ladrão, não sobra ninguém. Mais ou menos por aí. Vai para resumir, para não perder muito tempo com esses caras. Seguinte, tá gostando da Gazeta Esportiva? Tem alguma sugestão? Então, fale conosco através do Twitter do programa, twitter.com/gazesportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva, você também fica sabendo o que rola no programa. Você pode rever os nossos programas também no site da TV Gazeta, endereço tvgazeta.com.br. Aproveitando para mandar um beijão para o Zé Paz, nosso produtor aqui da TV Gazeta, editor. Hoje faz 25 aninhos, Zé. Felicidades para você, beijão. E lembrando o seguinte, desde domingo passado, Mesa Redonda está em novo horário. Não é mais 9h30 da noite, não. É 9 da noite, das 9 às 11 da noite, tá certo? Então, domingão, Mesa Redonda, às 9 da noite, com os nossos super time de comentaristas e também convidados especiais. E olha, Mi, deixa eu só aproveitar rapidinho aqui. Eu estive em São José dos Campos na última segunda-feira para fazer o jogo do SESI contra o São José, e a audiência, lógico, do nosso Mesa Redonda e Gazeta Esportiva muito grande lá no Vale do Paraíba. A dona Áurea, 85 aninhos, fã de toda a equipe, mora em Taubaté. O neto dela veio me abordar lá na cabine, tirar foto, aquela coisa toda, e pediu que mandasse um beijão aqui. Um beijão para a dona Áurea, 85 anos, aí no Vale do Paraíba. Obrigado pelo carinho da audiência. Legal.
E já está aberta a votação para escolher os vencedores da 12ª edição do Troféu Mesa Redonda, viu, Garrafa? A melhor premiação do futebol brasileiro. Para votar, tem que acessar o site Gazeta Esportiva, clicar no banner do troféu. Ninguém me convidou. As instruções. Esse ano tem novidade, tá todo mundo convidado, votação popular, tem novidade, vai ter a entrega do Troféu Gazeta Esportiva também, que vai ser oferecido ao melhor jogador do campeonato. Então, olha, Troféu Mesa Redonda é super legal. Você clica lá, jogador, aí você vai escolhendo posição por posição, time por time, e você monta o time do Brasileirão. Esse ano já estamos com recorde de votações, viu, Fátima Rogério, nossa gerente? Já batemos o número do total do ano passado. E as votações vão ainda até novembro. Olha que legal, bacana, né? A Lux Color e a Baltec, essas empresas maravilhosas, estão com a gente no Troféu Mesa Redonda desse ano. Garrafa, já votou? Ainda não, estou aguardando, mas já tenho praticamente o time definido e vou dizer uma coisa, já vou até adiantar, até porque para mim já temos campeão brasileiro que é o Corinthians, né? E vai figurar muita gente no timão, por exemplo, Jadson e Renato Augusto são caras que eu vou cravar lá, não mudarei esse voto com certeza, esses votos até o final do campeonato. Cardoso? Tenho umas dúvidas, mas eu já tenho algumas certezas. Renato Augusto, para mim, o melhor jogador do campeonato, isso vai ser meu voto. Better player. Você não vai entrar no seu time? Não, vai entrar. Melhor jogador do campeonato, Renato Augusto. Ele já falou, você já falou isso outro dia, né? Que o Renato Augusto era o melhor jogador, ele ainda não mudou de opinião. E hoje tem futebol em 90 segundos. Toda semana, 2 integrantes da equipe de esportes aqui da TV Gazeta, eles sentam e batem um papo. Eles gravam um vídeo descontraído comentando os principais jogos da rodada. Você pode conferir a versão completa nas nossas redes sociais, página do Facebook, Twitter, @Gazeta Esportiva, Google Plus, site Gazeta Esportiva. E o vídeo de hoje contou com as participações do repórter Alexandre Silvestre, o esquecido, e do produtor Guilherme Camargo. Dá uma olhadinha num pedacinho. Eu sou um novo homem. Morumbi, São Paulo e Santos. Bom, eu já tomei 3 aspirinas. Eu acho que São Paulo vai ter uma missão quase que impossível. Já o Palmeiras pega o Fluminense. O Palmeiras vai ter problema no meio de campo. Agora, se o São Paulo tivesse o Silvestre no meio de campo... É isso aí, o vídeo completo vocês conferem nas nossas redes sociais e no site Gazeta Esportiva. Hora de falar do Coringão e do técnico Tite, que seguem aproveitando a folga do calendário aí desse meio de semana para preparar a equipe que no domingo recebe o Flamengo na Arena em Itaquera. O repórter Adriano Dolfi está aqui ao meu lado, está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. Boa noite, está claro por aí, né, Adriano Dolfi? Que bom esse horário de verão, boa noite. Boa noite, viu, Michele? Boa noite para o Garrafa, para o Celso, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Tem gente que não gosta do horário de verão. Eu, particularmente, adoro o horário de verão. Falando as informações aqui do Corinthians, 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Atlético Mineiro. Uma semana tranquila. Tite teve mais 6 dias de trabalho aqui para treinar o time na parte tática, aprimorar também a parte física, exceção feita a alguns jogadores, todo o elenco foi para o gramado. O Fagner, por exemplo, é um atleta que pode retornar para a partida contra o Flamengo no próximo final de semana na Arena, é um jogador que não veio a campo, mas tem boas chances de retornar. O Wendel e o Bruno Henrique ainda estão aprimorando a parte física. Outro jogador que não veio para o gramado foi o Ralf, ele que no final de semana chegou a falar que para ficar no clube, para renovar o contrato, quer um aumento salarial. Segundo a assessoria de imprensa, ele realizou fortalecimento muscular. Partida entre Flamengo e Corinthians que vai marcar o reencontro de Paulo Guerreiro com a sua antiga torcida, ele que vai atuar na Arena pela primeira vez contra o seu ex-clube. E o duelo Wagner Love e Guerreiro tem curiosidades. Wagner Love marcou 10 gols em 25 jogos no Campeonato Brasileiro e o Guerreiro apenas 3 em 13 partidas. O Guerreiro, que era tido como a grande sensação no Campeonato Brasileiro atuando pelo Flamengo, por enquanto ainda não desencantou. Essas são as informações do Corinthians aqui, viu, Michele? O Wagner Love daqui a pouquinho vem para a entrevista coletiva. Qualquer novidade, a gente volta ao vivo. Beleza, Adriano Dolfi, eu também adoro horário de verão. Diga, meninos, fale. Olha, Celso, eu penso o seguinte, né? E claro que o campeonato ainda restam algumas rodadas, mas não vejo nenhuma possibilidade de alguém roubar o título do Corinthians. Aliás, só uma hecatombe.
Mas acho que nem hecatombe. Nem hecatombe. Não é? Eu chegava aqui no estúdio, o Pascoal, que todo mundo já sabe, já é corintiano, ô Garrafa, não vejo... Falei, Pascoal, tranquilo, parabéns, o Corinthians já é o campeão brasileiro, claro que vai ter que disputar ainda os jogos que faltam, matematicamente ainda é possível, não é? Que o Atlético possa tirar o título do Corinthians, mas não acredito, pela consistência do Corinthians, pelo momento que o time vive, né? Pelo técnico que tem. E pelos próprios adversários do Atlético Mineiro também. E outra coisa, né? Eu tô aguardando, na segunda-feira, eu fiquei com muita ansiedade, né, para assistir o Gazeta Esportivo, para ver se a gente tinha a coletiva do dirigente lá do Atlético Mineiro, do Maluf, para ele questionar alguma coisa. Tomou uma sacolada de 4, falou que o campeonato estava manchado, que tem não sei o quê, que tem esquema. Ou seja, já disse, a arbitragem é ruim e erra para todo mundo a cada rodada. Só para lembrar. Então, a torcida do Corinthians tem mais é que comemorar mesmo, claro, fazer a festa, os jogadores e o Tite não. Focarem no trabalho e seguirem adiante. Sobre essa questão levantada pelo Adriano Dolfi, o nosso Jordi, sobre Wagner Love e Guerreiro, o Wagner Love tem sim tido uma cobrança muito séria em cima dele, mas ele tem sido, no meu ponto de vista, um jogador muito útil. Marcou 10 gols em 25 jogos e é um jogador que está jogando fora da sua principal característica. O Wagner Love não é jogador de fazer parede, não é jogador de fazer pivô, e ele tem muitas das vezes jogado dessa forma para atender a esquematização tática do Tite e mesmo assim tem feito seus gols, tem sido peça importantíssima. E a ida do Guerreiro, que é um jogador fantástico, é um matador, comprova a seguinte tese, Celso. Uma equipe campeã, uma equipe boa, ela não se faz com um único jogador. Precisa de um conjunto. Está a maior prova do Guerreiro. Será que o Guerreiro deixou de jogar bola? Claro que não, mas precisa estar num time bom. O Flamengo hoje não está o que se esperava, né? Até porque ele é um homem que precisa receber a bola, né? Um meia, ele pode fazer diferença, um cara criativo, ele vai lá, assume, camisa 10, né? Clássico, tal. Não sou eu não, tá, gente? Mas enfim. Não, nem passou pela minha cabeça nem passou, isso. Né? Tranquilo. Então, pega, enche o peito e vai e cria. De repente até consegue arrastar um pouquinho mais o time. Agora, um homem de frente não. Ele faz gols, mas a bola tem que chegar nele. Se não chega, não vai resolver. Acho que ele deve estar arrependido de ter ido para o Flamengo. Não pela grana. Mas tá recebendo lá também, mas pelo conjunto da obra que ele está vendo aí, o Corinthians precisa ser campeão, né? E, enfim. Mas ele fez a escolha dele, como profissional a gente tem que respeitar. Sobre esse tempo que o Corinthians tem aí de preparação, o Tite já mostrou, nesses 2 jogos contra Goiás e contra o Atlético Paranaense, que essa pausa só fez bem. O time recuperou o fôlego e também pôde aprimorar os fundamentos, quer dizer, para quem tem técnico competente, sabe trabalhar, esse tempo realmente é muito útil. E não vejo também a menor possibilidade de o Corinthians perder esse título, não. Fiel torcida, embora a matemática não permita, mas o seu íntimo já pode comemorar. Você continua técnico do nosso time da Gazeta? Continuo, até que receba alguma informação ao contrário. Você é o meu auxiliar técnico. Auxiliar. Você já roubou o cargo dele? Não, em hipótese alguma. Não foi possado ainda? Se o Celso cair, eu caio junto. Os dois caem. Mas vamos aguardar, muita coisa vai acontecer até o próximo ano. Eu achei que a nossa chefe Fátima Rogério tinha demitido. O desempenho foi bom da equipe, Do jeito que está o São Paulo, de repente vem a proposta do São Paulo para dirigir? Do jeito que está, não duvido nada. Não, vai ser melhor eu ficar com o time da Gazeta. O Silvestre é o quê? Atacante do nosso time? Zagueiro. Ele é o louco do time, é diferente. Ele é zagueiro do nosso time, ele é nervosinho, Silvestre. Vamos falar com ele, Alexandre Silvestre, que está lá no Morumbi, acompanhando os últimos preparativos para o clássico desta noite, o pai da Maria Carolina. Boa noite, Silvestre. Boa noite de novo, voltando a falar, só um negocinho, cara, sobre o time da Gazeta. A gente quer derrubar o Celso não pela competência ou não do Celso, mas sim porque o Garrafa atrapalha muito em campo, já está na hora dele virar técnico, então ocupa um lugar a menos na equipe. E vem logo pra cá, Garrafa. Daqui a pouquinho, inclusive, reportagem do Garrafa sobre o São Paulo. O Morumbi terá muitos lugares vazios nesta noite, repito, a venda antecipada foi pequena, apenas 18 mil ingressos. A venda física já está encerrada, bilheterias fechadas no Morumbi, apenas valendo para sócios e proprietários de cadeiras cativas. Esse pessoal pode comprar no guichê e quem tiver longe do estádio pode adquirir o seu bilhete ainda pela internet até o horário da partida. Mas não passaremos muito da casa dos 20 mil torcedores nesse clássico Sansão, que é a primeira semifinal da Copa do Brasil de 2015. As equipes chegarão aqui no estádio por volta das 8h30. Nesse momento a polícia faz a varredura do estádio, dando aquela limpada na área para abrir os portões às 7h30 da noite. Os times chegando por volta das 8h30 e com dúvidas na bagagem. Mistério para o jogo.
lá e cá, né? Vamos ver primeiro o mandante, São Paulo com Garrafa. Para os jogadores do São Paulo, os problemas políticos do clube não vão interferir no desempenho da equipe logo mais contra o Santos pela Copa do Brasil. Nosso trabalho é dentro de campo, acho que é a gente deixar isso de lado e focar nesse jogo, que é um jogo importante para a gente. É uma final, é o jogo mais importante do ano, então deixar o que vem acontecendo de lado. Espero que agora as coisas já voltaram ao normal. Hoje a gente tem um novo presidente, um novo treinador. Acho que a gente agora tem que focar dentro de campo, no futebol, que é o mais importante. O time está tão focado nesse confronto contra o Santos que essa história de tabu de não vencer o Peixe em jogos de mata-mata é apenas estatística. Nos últimos 4 encontros contra os santistas, os tricolores perderam todas. Esse tabu vem de muitos anos. Eu não estava aqui, então enfim. Mas a gente quer sempre vencer. E lógico, esse tabu é para ser quebrado, então com certeza acho que dessa vez não vai passar. Michel Bastos não está a fim de polemizar. Ele prefere mesmo falar de coisas boas. E uma delas é o fato dele retornar à equipe após 4 partidas se recuperando de contusão. Foi uma lesão que eu tive na minha carreira com 32 anos. Já tinha machucado algumas outras vezes, mas nunca nada muscular. Eu estou feliz demais, bicho. Acho que nada melhor você voltar num jogo importante, num clássico. Então, enfim, eu estou feliz. Além de estar voltando ao time, Michel também comemora o fato de ter terminado o rodízio de atletas, com a chegada do técnico Doriva. Eu prefiro ter uma regularidade numa certa posição, né? Ainda mais se eu estou bem, estou sendo decisivo para a equipe, fazendo gol, prefiro me manter nessa posição. Mas quem decide é o treinador, e eu sempre respeitei e sempre vou respeitar. Se o São Paulo quer quebrar o tabu, não elimina o Santos em jogos de mata-mata há 15 anos, o Peixe quer manter essa escrita. E quem desceu a serra para conferir o Peixe foi o repórter Adriano Dolfi. Na véspera do clássico, apenas o aquecimento pôde ser registrado pela imprensa. O Santos optou pelo mistério. Afinal, Dorival Júnior tem o Wesley e Gustavo Henrique à disposição na zaga, Daniel Guedes e Vitor Ferraz na lateral direita. E as voltas de Gabigol e David Braz, sem contar Geovânio, que está recuperado de lesão. Boas notícias em um momento em que o retrospecto nos playoffs contra o rival é bastante favorável. O Santos não perde um jogo decisivo contra o São Paulo desde 2000 no Campeonato Paulista. E 2 anos depois, uma boa lembrança para o entrevistado aqui no CT Pelé. O mais marcante para mim foi de 2002, né? Até então, a gente jogou a primeira em casa, depois a segunda fora pelo Brasileiro, né? Nós vencemos de 3-1. E depois a volta, como eu frisei antes, nós tomamos um gol logo no início contra o São Paulo. Houve muita pressão, mas nós conseguimos, diante dessa pressão, empatar e acabar virando o jogo. Será que pelo retrospecto e pela parte técnica o Peixe pode ser o favorito no duelo? A gente sabe da dificuldade que é, então não é achar que já... porque é o São Paulo que caiu, a gente já está na final, nada disso. Como você frisou, eles estão lá querendo vencer também, estão querendo apagar essa má imagem, principalmente nos mata-mata, mas nós temos que seguir como a gente vem fazendo, né? Principalmente na Copa do Brasil, marcar gols fora, para que a gente possa em casa decidir com o apoio do nosso torcedor. Renato está ansioso pela busca do primeiro título em sua carreira da Copa do Brasil. Sendo a primeira vez, com certeza a motivação é grande, a ilusão é grande de chegar a essa final e procurar ser campeão. A gente sabe que a dificuldade vai ser enorme, mas a equipe está focada e, claro, todo jogador quer ter sua história, né, no clube, quer ser marcado como campeão, e o elenco tem essa responsabilidade e sabe disso, hein? E o jogador tem um mantra para atrair o que pode ser um bom resultado no Morumbi. Marcar gols fora, gol fora de casa sempre é bom. E, se possível, claro, fazer gol. E como eu frisei antes, fazer gol fora de casa na Copa do Brasil vai ser muito importante.
E o São Paulo em busca do seu primeiro título da Copa do Brasil. Nunca conquistou esta competição. Pode ser também um título, além de inédito para o Rogério Ceni, o último dele na carreira como jogador profissional de futebol. Em campo, o clima promete ser quente. Fora dele, está batendo um vento estranho, temperatura caindo e deveremos ter frio e talvez até garoa aqui para os lados do Morumbi. Michele, Celso, Garrafa. Rapidinho, até antes de eu e o Celso debatermos aqui a respeito do confronto, né, dentro de campo, mas para que o Silvestre possa nos atualizar do quadro político do São Paulo. Parece que a oposição vai lançar algum candidato. Você tem essa confirmação ou não, Silvestre? A confirmação não, mas existe a possibilidade do Paulo Amaral, já aventou-se essa possibilidade. Um presidente que não faz muito o gosto do Rogério Ceni, já teve atrito com ele. O Paulo Amaral pode ser um candidato de oposição, mas a verdade é que o São Paulo está rachado politicamente na situação e na oposição. E o Leco seria o Carlos Augusto Barros e Silva, que é o presidente do Conselho Deliberativo e presidente em exercício interino do São Paulo neste momento, seria um nome de consenso, um nome para apaziguar os ânimos nesse momento, Garrafa. Só para acrescentar, Celso, essa informação que o Silvestre trazia do grupo do Paulo Amaral, e com esse problema em função do Rogério Ceni, eu acabo de receber a informação aqui, confirmada agora, que o Nilton Ferreira, né, que é candidato da oposição, ele sai, né, com o apoio do Paulo Amaral para concorrer com o Leco. E uma outra informação que me chegou também há pouco é de que o Leco, que é candidato, é o atual presidente em exercício, ele já autorizou o Ataíde e o Gustavo, né, que havia sido demitido pelo Carlos Miguel Aidar, a voltar a trabalhar do futebol já no planejamento para 2016. Então nós teremos candidatos sim da oposição disputando com o Leco nas eleições na próxima semana, o Nilton Ferreira, popularmente conhecido como Nilton do Chapéu. Então, antes da gente falar do jogo, só para colocar um posicionamento em relação à política do São Paulo, acho muito saudável que surja um nome da oposição. Porque, por mais que pelas regras, né, pelo estatuto, o Leco assuma, você pode observar que são todos membros da mesma chapa. O Juvenal Juvencio deu aquele golpe lá, aquela manobra para permanecer no poder. O Leco seria o candidato natural do Juvenal Juvencio, que acabou optando depois pelo Carlos Miguel Aidar, mas são todos do mesmo meio, sabe? Quer dizer, temo até, e eu espero que isso aconteça, e o Conselho de São Paulo deve cobrar, o conselheiro deve cobrar, o sócio deve cobrar, para que sejam apuradas todas as denúncias que foram feitas no clube. E o Aidar, Celso? Todas as denúncias que foram feitas no clube. Dessa cobrança que você está falando que tem que ser feita em cima do ex-presidente Carlos Miguel Aidar, a informação é a seguinte: ele se desligou do seu escritório de advocacia aqui, já há uma nota, um comunicado oficial, ele já se desligou do escritório, vai passar um tempo fora do país, e eu tomei o cuidado hoje de tentar um contato com o Aidar apenas por ossos do ofício, né? Porque eu sabia que não ia ter retorno, mas fiz o meu papel, não tive retorno. E aí fica essa pergunta. Falaram tudo do Aidar e ele ficou quietinho, ou seja, quem cala consente? Pois é. Pediu a renúncia, né? Pediu para sair, né? Alexandre Silvestre quer fazer uma pergunta aqui pra gente? Pois não, Silvestre? Não, na verdade é só para dar mais uma informação, porque o Ataíde Gil Guerreiro, que diz ter a prova gravada de tentativa de corrupção, comprovando fraude na gestão do Carlos Miguel Aidar, disse que não vai guardar isso no bolso, na gaveta, não. Isso será apresentado, se é que já não foi apresentado, no Conselho Deliberativo, e tanto ele quanto o Aidar no Conselho de Ética serão analisados, porque houve aquele confronto, aquela briga dos dois num hotel aqui na Zona Sul de São Paulo, pouco antes da saída do Aidar e do Ataíde. Então a gravação continua valendo. O Ataíde não vai engavetá-la. Tá certo, muito obrigada, Alexandre Silvestre, bom trabalho para você, se agasalhe porque a temperatura está caindo. A outra decisão do time... vamos falar do jogo agora também, se você permite. É triste ver o Morumbi desse jeito, né? 18 mil ingressos apenas vendidos antecipadamente. Tantos colocados à venda. O que mostra, porque veja só, mostra também, o Morumbi é um estádio agradável, não se discute, mas está ultrapassado.
Essa é a real. Você olha assim, a Arena Corinthians, você olha a Arena Palmeiras, a média de público lotadas, porque existe essa curiosidade, existe também a beleza do estádio, a modernidade e tal. Então, o São Paulo já teve aquele projeto de cobertura e tal, precisa realmente repensar o Morumbi. E brigar também, porque na época de Copa do Mundo, todo mundo fala de metrô chegando, sabe, o acesso também tem que ser facilitado. Estacionamento, então, brigar por isso, né? Usar a força, a importância do clube para trazer melhorias ali para a região e, consequentemente, ser mais agradável a presença do público. Mas eu acrescento a tudo que você falou, Celso, o fato do mau momento do São Paulo, né? O torcedor, obviamente, não está animado com esse São Paulo. O São Paulo chega à semifinal da Copa do Brasil, mas chega com o Doriva, no meu entendimento, respeito muito o Doriva. Acho que pode ser um técnico promissor, pode ser um grande técnico no futuro, mas no meu entendimento foi um grande equívoco do Aidar trazer o Doriva para este momento, não é? Ele ainda vai ter sérias dificuldades com esse grupo do São Paulo que lá está, e o torcedor sabe que o momento do São Paulo não é bom, e para mim o Santos é favorito hoje e também para o jogo de volta. Salvo as nuances do futebol, o São Paulo pode se classificar. Está aberto, claro, mas para mim o Santos vence hoje no estádio do Morumbi. É apenas um palpite, uma opinião, mas porque por esse mau momento do São Paulo, né? Compartilho com o Garrafa a mesma sensação. Também. Todo mundo aqui está apostando no Santos. A outra decisão do dia acontece no Maracanã, onde o Fluminense recebe o Palmeiras, do Rodolfo II, que está dirigindo a gente, para um duelo que até esta tarde já tinha mais de 25 mil ingressos vendidos. Pensando em não fazer feio para a torcida que estará no estádio, o técnico Eduardo Batista sabe bem os caminhos para se dar bem na Copa do Brasil. Na fase anterior da Copa do Brasil, o Fluminense eliminou o Grêmio graças ao temido gol fora de casa. E não levar gols dentro dela é fundamental. Primeiro jogo é importante, o resultado, principalmente na questão de gols, é importantíssimo, né? E você conseguindo uma vitória sem levar gols, você leva uma pressão muito grande para o adversário. E não que facilita, mas você vai com uma estratégia diferente. Eduardo Batista não revelou o time que enfrenta o Palmeiras, mas a tendência é de que ele mexa na equipe. Eu vou manter o mistério, né? Nós treinamos, né? Todo mundo está em condições boas para o jogo, né? A gente já definiu com os jogadores, mas a gente vai levar essa dúvida para o Marcelo até momentos antes. No último encontro entre Fluminense e Palmeiras pelo Brasileirão, o time paulista goleou 4-1 em pleno Maracanã com show de Lucas Barrios. Para o técnico tricolor, os erros daquele dia não podem acontecer novamente. Eu assisti o jogo, né, do Maracanã, o Fluminense esteve bem, abriu o placar, teve chance de esticar esse placar, né, mas aí faltou um pouquinho de atenção em lances isolados, acabou perdendo o jogo. É uma semifinal de Copa do Brasil e toda a concentração para que a gente não leve gols em casa e possa também fazer. Já o Palmeiras se apega no retrospecto recente contra o Fluminense para avançar na Copa do Brasil. Alexandre Silvestre nos relembra como foram os confrontos deste ano entre as duas equipes. Contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se deu bem duas vezes. No primeiro turno, em casa, 2-1, graças a Cristaldo. Golzinho chorado, de quem não marcava há tempos. O laço que eu fiz. não, o Fluminense jogou duro, né? Mas se bem os dois jogos. No retorno, também conhecido como segundo turno, outra vitória de virada. 4-1 no Maracanã, com 3 de Lucas Barrios e aí sim um golaço do Gabriel Jesus. Cada jogo é jogo, né? Agora se trata de uma semifinal de Copa do Brasil, onde que é muito importante para as duas equipes. A gente vai tentar, vai fazer nosso futebol, vai jogar. Aquele jogo já passou, mas a gente tem que pegar aquele primeiro tempo como exemplo para a gente não fazer igual fizemos lá e pegar o segundo, né, também como exemplo. Mas cada jogo é jogo, a gente vai jogar o máximo que puder para conseguir a vitória lá. Com esse retrospecto negativo recente diante do Palmeiras, estaria o Fluminense com o Verdão atravessado na garganta, pronto para dar o troco, justamente agora, no mata-mata da Copa do Brasil? Não tem nada a ver,
Os caras vão vir determinados, vai querer a vitória, jogando em casa, os caras vão querer ganhar. Acho que o que passou, passou. Jogo decisivo requer cuidados. Marcelo Oliveira fechou o treino de ontem. O meio-campo está desfalcado de Arouca, Robinho, entre outros. Amaral e Giroto devem ser os volantes, com 3 meias na ligação. Dudu, Alione e Gabriel Jesus. Barrios de centroavante. Fernando Praz no gol. Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto na defesa. E a promessa de ousadia no Rio de Janeiro. Palavra de reserva. Palmeiras tem já seu estilo de jogo preparado, como todo mundo sabe. É um time muito ofensivo. E palavra de titular. A gente vai jogar nosso jogo, vai ser um jogo duro, um espetáculo, mas a gente vai pra cima dos caras. Foi isso mesmo que eu entendi? Um jogo duro, um espetáculo? E vamos pra cima dos caras. E vamos pra cima dos caras, tá certo. Eu sou fã do Cristaldo. Você vai falar assim, porque é argentino. Não, sou fã dele mesmo. O cara, eu já estou me antecipando. Eu não falei absolutamente nada. Mas o cara tem faro de gol, né? Quer dizer, ele não joga como titular e é vice-artilheiro do time. Quer dizer, e quando ele entra, ele corresponde. Acho que é uma boa opção, inclusive, para o Marcelo Oliveira nesse jogo com o Fluminense do Maracanã. Da última vez que jogou lá pelo Campeonato Brasileiro, goleou, mas foi uma ilusão aquela goleada. O Fluminense foi melhor que o Palmeiras, só que os jogadores do Fluminense, a zaga em especial, estavam num dia de matar. Mas peraí, quando o Palmeiras toma um sacode, o senhor fala que, que vexame. Aí quando o Palmeiras mete de 4, foi... Não, mas aquele jogo foi. Se tivesse vencido assim de maneira convincente, eu diria numa boa. O Fluminense fez 1-0. O Palmeirense tão corneta, ele foi do seu lado e falou, e o Fred ainda perdeu um pênalti. O Fred perdeu um pênalti. Se o Fluminense tivesse feito 2-0, se você lembrar os gols, furada no meio do caminho, bola presente, e o Palmeiras jogou mal, essa é a real. Não, o quadro daquele jogo foi, você tem razão, o jogo foi assim, mas o Palmeiras construiu aquela vitória, se aproveitou da fragilidade do Fluminense. Esse é o confronto, no meu entendimento, mais equilibrado, né? O Palmeiras oscila demais, o Fluminense também, não é? O Palmeiras tem bons jogadores, apesar da ausência de vários titulares. O Palmeiras montou um elenco que se equipara quando sai o titular e entra o reserva. Eu concordo com você. O Cristaldo, se não é nenhum craque, não é? Ele tem sido muito mais útil que, por exemplo, o Barrios. Muito mais útil. E não venha me falar porque o Barrios já teve uma pá de oportunidade para jogar também. Só que tem mais nome, não é? Tem mais nome. O próprio Cristaldo isso disse no começo da semana. Então, se o Marcelo der oportunidade ao Cristaldo, a torcida do Palmeiras e o Palmeiras tem muito a ganhar. Entendo que o Palmeiras fará gols hoje no Rio de Janeiro. Se perde com gols e se empata com gols, melhor ainda. Palmeiras vai liquidar a fatura, no meu entendimento, aqui em São Paulo. Aposto no Palmeiras como finalista, apesar de um equilíbrio maior nesse confronto do que São Paulo e Santos. Se você quiser saber quem está melhor, se é Palmeiras ou Fluminense, esse é o destaque do site Gazeta Esportiva. Tem uma galeria lá de fotos mostrando em números a superioridade do Palmeiras sobre o time do Fluminense. Então, o Palmeiras tem média de 281 passes certos, o Fluminense 262, o Palmeiras tem média de 18 desarmes por jogo, enquanto o Fluminense tem 13. Né? O número de gols do Palmeiras é 2,2 por jogo, o do Fluminense é 1,25. Então, tudo isso tem no site Gazeta Esportiva. Aliás, tem isso também sobre Santos e São Paulo. Entre lá no site. A equipe fez uma super estatística. Resultado final da enquete do site Gazeta Esportiva. Quem larga na frente no Maracanã pela Copa do Brasil? Palmeiras. 62% dos votos. Quando surge o Alviverde. Eu acho que essas estatísticas são referências, sim. Mas aí acontece que o time finaliza 10 vezes, o outro 2 vezes, venceu por 2-0. Palmeiras tem mais finalizações também que o Fluminense. 6,2, enquanto o Fluminense tem 3,4. Só entrar no site. Tem todas as estatísticas. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele e Janela. Boa noite. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tem mais esporte para você. Até já. Tchau, gente. Boa rodada. Tchau.